Oi pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, chegamos à segunda fase da FUVEST, não é? Então vamos começar por aquilo que a mídia, a imprensa, de uma forma geral aí, né, tentou fazer um certo alarme, que esse ano a FUVEST efetivamente passaria a usar o novo acordo ortográfico. Isso não deve ter trazido nenhum problema, porque eu creio que a maioria de vocês já está bastante familiarizado, uma vez que há muito tempo, né, eu acho que quase 100% do que a gente tem hoje por aí está publicado já com as novas regras, né? Então não deve ter trazido nenhum problema na hora de responder as suas questões, na hora de fazer a sua redação, não é isso? Bom, a redação, vamos começar por ela, a redação da FUVEST esse ano, né, aparentemente, ela foge um pouquinho daquela tendência que a FUVEST vinha mostrando nos últimos tempos, os 3 últimos vestibulares em particular, de trabalhar com questões notadamente, evidentemente, de caráter social. Só para a gente lembrar um pouquinho. A questão da camarotização, a questão do consumismo, do conflito entre, da luta, né, se a gente pode falar assim, de jovens com velhos, né? E aí esse ano a FUVEST pinta lá com um tema da utopia. Na realidade, esse tema não escapa muito da diretriz ou daquilo que a FUVEST tem feito nos últimos tempos, em função do contexto, das situações, daquilo que a gente tem vivido ultimamente, né? É um tema bastante recorrente, ele deve ter permitido boas redações, boas reflexões, principalmente, e aí sim eu acho que é bastante louvável isso, pela coletânea que a FUVEST nos forneceu. Uma coletânea muito bem feita e uma coletânea que propiciou, que permitiu um caminho, um trilho mais seguro. Não era aquela coletânea confusa que a gente não sabia, né? Às vezes se perde um pouco nela. Então, isso é bastante louvável. A parte de literatura foi bastante trabalhosa. Aliás, a prova inteira foi uma prova trabalhosa. Note que eu não estou falando que a prova foi difícil. Ela foi uma prova exigente, ela foi uma prova que exigiu bastante bagagem, que exigiu bastante conhecimento. Mas eu falava da literatura. As questões de literatura foram muito bem feitas, muito bem elaboradas, muito bem construídas, né, sem margem para muita dúvida e principalmente, agora sim, confirmando uma tendência que a FUVEST tem assumido nos últimos vestibulares aí, uma série de questões que privilegiou quem efetivamente leu. Havia algumas questões, eu cito, por exemplo, aquela em que havia um trechinho do Memória Sargento de Milícias e um trechinho do Curtiço. O que estava por trás ali era uma questão narrativa. Não que a questão fosse narrativa, mas ela exigia um conhecimento do enredo, um conhecimento da história. A mesma coisa, aquela lá do Capitães da Areia, né? Então, só para ter uma ideia. Então, a prova de literatura, como nos últimos anos, ela foi muito bem feita, ela foi muito exigente e ela foi muito boa. A outra parte, a prova, a parte de linguagem, né, contou com uma boa leitura de textos, de compreensão de textos, e aí também uma coisa chama atenção. Questões interpretativas que cobravam gramática, mas uma gramática mais convencional. Aquelas coisas que, de uma forma geral, infelizmente, né, elas são relegadas a um segundo plano. Em português bem claro que a gente deixa de lado, a gente não estuda. Então, por exemplo, formação do imperativo, tempos verbais, orações subordinadas, as reduzidas e as desenvolvidas, né, o verbo haver indicando o tempo decorrido. Então, eu acho que a FUVEST fez uma prova muito boa, uma prova bastante seletiva, uma prova de um nível muito bom, né, e que vai realmente fazer uma seleção bem legal de quem efetivamente se debruçou, né, sobre o português com carinho, com atenção e efetivamente se preparou. Tá ok? É isso então. Um grande abraço.